Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo à sua disciplina Surdez e Identidade Social. Eu me chamo Túlio Marques e serei seu professor durante essas videoaulas. Esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Na minha descrição, eu sou um homem branco, de estatura média, 1,67 m de altura, e eu estou vestindo uma calça jeans preta e uma camisa azul de botão. Vamos lá então começar a nossa disciplina? Nessa unidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre sujeitos surdos, realidade visual e cultura surda. Você já deve ter observado lá no seu e-book que tem uma definição muito interessante sobre surdez. Fala sobre privação sensorial que pode ocasionar a redução e ou ausência na percepção de sons. Essa é uma definição clínica da surdez. Ou seja, a definição que se concentra de fato no que aconteceu para que a pessoa surda, tivesse essa perda auditiva. Durante essa disciplina, nós vamos explorar um pouco melhor esses conceitos e, especificamente nessa unidade, tratar um pouco mais sobre o sujeito surdo. Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre duas concepções clássicas da surdez. Essas duas concepções, elas não são conceitos exatamente fechados, mas como você pode observar no tema, são concepções clássicas. A primeira delas é a concepção clínico-terapêutica e a segunda é a concepção socioantropológica da surdez. Quem vai apresentar para a gente essas concepções é Esquiliar, como você deve ter observado lá no seu e-book. Vamos lá então? Nessa primeira concepção, a concepção clínico-terapêutica da surdez, como o próprio nome, o termo já diz, e você pode observar aí no slide, impõe uma visão estritamente pautada no diagnóstico patológico da deficiência auditiva. Ou seja, é o conceito focado exclusivamente na surdez, na perca da audição, como a gente viu na definição anterior. E em que vai se concentrar essa concepção clínica terapêutica da surdez? Na habilitação ou reabilitação da surdez ou da pessoa surda. E aí vai ter em vistas a correção de defeitos da fala, treinamento de habilidades como leitura labial e o desenvolvimento da língua oral auditiva. Lembrando a você que essa concepção clínico-terapêutica ela foi abordada primeiro lá no Congresso de Milão. Acho que você já leu sobre o assunto, não é? No Congresso de Milão, lá em 1880, a gente, a partir dali, teve um grande retrocesso na língua de sinais e também no uso da língua por surdos no mundo todo. Espero que você consiga pesquisar um pouco mais sobre isso, porque é um conceito, um estudo muito interessante para lhe ajudar a ampliar sobre o tema. Então, basicamente, a concepção clínica terapêutica, ela aborda justamente isso. E quando a gente fala de treinamentos de outras habilidades, como leitura labial e desenvolvimento da língua oral auditiva, é justamente com a ajuda de profissionais. Então, vão se basear exatamente nisso, de recuperar a audição e a fala. Sobre isso, eu gostaria de lhe contar uma experiência pessoal muito interessante. Eu sempre gosto de compartilhar com os meus alunos. Certa vez eu fui ao médico numa consulta, falando um pouco sobre essa concepção clínico-terapêutica, e quando eu cheguei no consultório médico, o médico olhou para mim, olhou para a minha ficha e me perguntou: você é intérprete de Libras, certo? E eu disse para ele: sim, doutor, sou sim intérprete. De cabeça baixa, ele disse assim: a minha filha é surda. Isso me chamou a atenção. Mas logo em seguida, quando eu fui conversar um pouco mais, ele disse assim: mas ela escuta e fala muito bem. Aí eu perguntei exatamente o que tinha acontecido. E ele falou que ela era implantada, tinha feito um implante coclear. Eu não me lembro exatamente, mas acredito que nos primeiros meses ou anos de vida. Bem, não conseguimos seguir a conversa, né? Porque foi interrompida ali naquele momento pela consulta, mas eu fiquei com aquela informação. Um outro dia eu estava num restaurante com alguns amigos e comecei a perceber uma movimentação estranha numa mesa por trás. E nessa situação, uma criança surda, quando eu observei, estava tentando se comunicar com as mãos. E adivinhe quem era?
Pois é, era a criança, filha daquele médico que me disse que ela ouvia e falava muito bem. Veja, eu não estou defendendo ou discordando de nenhum tratamento, mas é sempre importante a gente lembrar que existem diferentes conceitos para diferentes situações e que toda pessoa deve ter o seu direito comunicativo respeitado. Naquela situação, aquela criança queria se comunicar por meio das mãos, né, com a língua gesto-visual, e ela foi impedida naquele momento. Então é sempre importante a gente refletir sobre esses conceitos. Vamos seguir então? Agora a gente vai para a segunda concepção. Essa é a concepção socioantropológica da surdez. Aqui, nessa concepção, a pessoa surda ela é vista no seu todo, tá? No conjunto da obra, por assim dizer. E aí vão ser abordados algumas questões sobre a pessoa surda, como diferença linguística, histórica, social, cultural e identitária. Então, essa concepção socioantropológica ela vai rejeitar esse conceito biológico de que a pessoa é surda e de que ela precisa recuperar a audição para ficar em par de igualdade com os demais da sociedade. E aí passa-se a assumir, como você pode ver aí no seu slide, o termo surdo com S maiúsculo. Ou seja, o surdo tendo uma pessoa que é dotada da sua identidade. Algumas observações que eu gostaria de fazer para você sobre essa concepção socioantropológica, como Scalia aborda, e você deve ter visto sobre o autor lá no seu e-book, ele valoriza além dessa visualidade que é marcada pela língua de sinais e da cultura surda. E o que é que vai além disso? As produções de conhecimentos por parte da comunidade surda que tem repercussões sociais e políticas. Então, a abrangência do indivíduo, da pessoa surda, é muito maior como pessoa atuante na sociedade, na concepção socioantropológica. Seguindo, então, agora com o nosso próximo tópico, é surdez como diferença. E aí eu trago uma pergunta para você. Por que esse tópico, surdez como diferença? E aí eu jogo outra pergunta. Surdez como deficiência ou surdez como diferença? É aí que está o X da questão. Scalia, nessa frase que você pode observar aí no seu slide, diz que a existência de diferenças existe independentemente da autorização, aceitação, do respeito ou da permissão outorgado da normalidade. Ou seja, a surdez ela vai continuar existindo independentemente da sociedade ouvinte aceitar ou não. É uma condição que está ali. Então, o surdo, como diferença e não como deficiência, vai ser visto no seu todo, que é basicamente o que a gente estava falando na concepção socioantropológica. E aí a gente vai ver sobre a questão linguística, social, histórica, a atuação política do surdo na conquista das leis, a identidade cultural do surdo e a condição do surdo como pessoa na sociedade, ou seja, a diferença identitária da pessoa surda. Certo? Espero que você esteja acompanhando até aqui. Seguindo, então, Scalia ele vai falar sobre a diferença em relação à surdez. Pensar no surdo como um sujeito completo e na sua totalidade. A gente vai explorar algumas dimensões, como você pode ver no e-book, quando a gente estuda sobre a Libra, sobre o sujeito surdo, justamente esses aspectos que nós mencionamos agora, que traz o surdo com a sua diferença dos demais da sociedade majoritariamente ouvinte. E por que essa concepção de surdez como diferença e não como deficiência é tão interessante? Isso vai marcar a pessoa surda. Essa complexidade de entendimento do sujeito surdo num todo vai contribuir para moldar a identidade única dos sujeitos surdos e não ver só a deficiência, mas ver também o surdo no seu conjunto. Como a gente disse, o conjunto da obra. Abordando um pouquinho sobre a cultura surda, que é um dos pontos altos da comunidade surda, no seu slide você vai ver o que a Strobel explica a respeito. Diz que o jeito dos sujeitos surdos de entender o mundo, de modificá-lo, para tornar esse universo em que nós vivemos acessível para ele e habitável, ajustando com suas percepções visuais, que é a primeira que a pessoa surda tem, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas, ou seja, no sujeito como um todo. Isso significa que vai abranger a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. Veja que interessante que é no todo, é no completo que o surdo é analisado.
Sobre esse tópico de cultura surda, isso é um ponto-chave. Não é só um grupo de pessoas que tem uma deficiência. A cultura surda ela é rica, ela é vibrante. Se você tem contato com a cultura surda, você sabe muito bem disso. Então, eles têm a própria língua, que é a língua brasileira de sinais. E ser parte dessa comunidade proporciona um senso para o surdo de pertencimento e identidade que vai para além da deficiência. Essa cultura ela é formada por uma série de artefatos que nós vamos analisar agora. São artefatos culturais que incluem linguagem, literatura, expressões artísticas, dentre outros. Vamos analisar um pouquinho alguns desses artefatos? Aqui no nosso próximo slide, você tem aí delimitado esses artefatos. São 8 artefatos ditos por Strobel. Possebon e Peixoto adiciona um outro artefato que é o religioso. A gente vai tentar abordar aqui de forma resumida esses artefatos, tá bem? Vamos lá então começar? O primeiro são os artefatos culturais. Nesses artefatos do todo, né, que a gente fala de cada um deles, vai desde a língua brasileira de sinais, o sign writing, até a literatura que é produzida por pessoas surdas. Vamos ver, vou retomar aqui com você então o primeiro deles, que é a experiência visual. Essa experiência visual é o primeiro artefato cultural que a pessoa surda tem contato, tá? Por quê? Esse artefato cultural, ele é a troca. Nós que somos ouvintes temos contato primeiro com a oralidade. Pessoas surdas têm contato primeiro com o visual. E por meio desse artefato, ele vai adquirir o seu conhecimento. Com relação ao artefato linguístico, fazem parte desse artefato a língua, que é a Libras aqui no Brasil, o sign writing, né, que é a escrita dos sinais, o livro, e também sinais emergentes. Você já teve contato com um surdo e você não entendeu muito bem se ele estava usando realmente a língua brasileira de sinais? Se isso aconteceu com você, talvez é porque aquele surdo vivia numa comunidade mais isolada e foram criados sinais ali com os seus pares para uma comunicação efetiva. Então isso pode ter acontecido. E por isso que os sinais são um pouco diferentes, né? E temos o artefato familiar, onde temos diferentes constituições de família, com filhos surdos de pais ouvintes, onde a concepção clínico-terapêutica impera. Temos filhos ouvintes de pais surdos e temos filhos surdos de pais surdos, que geralmente têm uma excelente desenvoltura pela preocupação, tanto com o idioma falado, como também com o aprendizado da língua de sinais. Explicando um pouquinho mais sobre o artefato linguístico, é importante ressaltar que isso foi um ganho muito grande para a comunidade. A Lei 10.436 de 2002 e o Decreto 5626 asseguraram para as pessoas surdas essa garantia dos seus direitos e da questão da acessibilidade. Sobre o artefato familiar, nós observamos que dentro das constituições de família há diferentes concepções. E aí nós temos um melhor ou um desempenho um pouco menos do que o esperado, de acordo com a constituição da família. Seguindo agora com mais 3 artefatos, vamos falar um pouco sobre literatura surda. São obras produzidas por surdos, diferentes gêneros literários e o empoderamento da cultura surda. Se você puder, pause essa aula, se você ainda não fez, e faça uma pesquisa na obra que é comentada lá no seu e-book, Cinderela Surda. Já viu como é essa obra, como ela foi produzida? Está no papel. Lá tem em português, em sign writing e também com recursos visuais para ajudar o surdo a fazer essa leitura. É muito interessante essa pesquisa. Na questão política, os surdos eles vêm de muitas lutas e de muitos movimentos para conquistarem os seus direitos. Como a gente viu, por exemplo, a garantia de que a língua brasileira de sinais fosse oficializada aqui no nosso país. Na vida social e esportiva, esse é um artefato cultural interessante. Sugiro você pesquisar bem sobre isso, porque envolve o contato do surdo com a sociedade, com outros pares surdos também, o que é muito legal. E eu queria chamar a atenção para você sobre um evento, que são as Surdo-Olimpíadas. Está lá no seu e-book, bem pequenininho, mas é interessante você consultar. As Surdo-Olimpíadas, você sabia, por exemplo, que elas começaram antes mesmo das Paralimpíadas? Um dado interessante, né? Pois é. Então a gente tem as Olimpíadas, as Paralimpíadas e as Surdo-Olimpíadas, onde os candidatos surdos, né, os atletas vão lá competir. E a última foi sediada aqui no Brasil. Sabia disso? Se você não sabe, dê uma pesquisada que eu acredito que vai ser muito interessante para você. Lembrando que o lema do Comitê Internacional de Esportes para Surdos é igualdade através do esporte. Por isso que os surdos não participam nas Paralimpíadas, mas eles participam sim nas Surdo-Olimpíadas. E essa atuação é muito legal.
Seguindo agora com mais 3 artefatos culturais, os 3 últimos que vamos comentar nessa aula. Temos as artes visuais, certo? E temos o material. Lembra que a gente dividiu em 8 e 1? Pois é, esses 8 terminam com artes visuais e material. Sobre artes visuais, a gente pode comentar as produções feitas por pessoas surdas. Eu poderia comentar para você, por exemplo, o slam para surdos. Você já deu uma olhadinha? Pois é, o slam para surdos, S-L-A-M, é uma atuação poética em libras. Muito interessante, sugiro você assistir. Também tem algumas produções de artes visuais como Crisálida. É uma série que estava até há pouco, numa plataforma de streaming, que foi produzida a partir de um curta-metragem de mesmo nome, que está disponível na internet de forma gratuita para você assistir. Ali é retratada a vida de pessoas surdas, crianças, jovens, adultos, em diferentes circunstâncias, e eu acredito que você vai gostar muito de conhecer esses artefatos culturais para se apropriar de fato e entender melhor sobre a identidade surda. No artefato cultural material, a gente traz adaptações para que a pessoa surda possa ter uma melhor vivência na sociedade. Então, por exemplo, você pensa, cheguei na casa do meu amigo, eu vou chamar o meu amigo, como é que eu faço? Geralmente eu toco uma campainha, né, e vai ter uma reprodução sonora lá dentro da casa. Mas e com um surdo? Como é que eu chego na casa de um surdo? Como é que eu chamo ele? Uma campainha luminosa, por exemplo, né? E isso é uma adaptação material que faz parte de um artefato cultural da comunidade surda. Muito interessante pesquisar. E o último, o 9º artefato cultural, que foi acrescentado por Possebon e Peixoto, é o artefato cultural religioso. Aí a gente aborda crenças, materiais e posições de destaque. Aqui no Brasil, por exemplo, você deve saber, as primeiras interpretações em Libras, elas se iniciaram dentro de igrejas, cultos religiosos, reuniões, encontros com esse fim, de fortalecer a espiritualidade, né, por assim dizer. E lá no ano de 1980. Então esse artefato cultural religioso, apesar de estar ali separado, ele é muito importante porque faz parte da vida da comunidade e do povo surdo. Espero, querido estudante, que você tenha tirado muito proveito dessa aula e que tenha sido bom para você esclarecer algumas ideias. Fique à vontade para acessar o seu ambiente virtual, deixar as suas dúvidas e a equipe vai estar à sua disposição para lhe ajudar a esclarecer para que você tenha um excelente progresso na sua disciplina Surdez e Identidade Social. Muito obrigado por assistir essa aula e até a unidade 2.